Ele diz o seguinte, em Provérbios 17:15 diz, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Ok? Isso em Provérbios 17:15. Já em Ezequiel 18:20 diz, aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ok. Agora, em Êxodo 23:7, diz, da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Aí a pergunta dele é a seguinte, me perdoem por perguntar, ele diz, mas quem justificou o ímpio segundo a religião cristã? Quem foi que condenou o justo segundo o mito cristão, senão o próprio Deus ao enviar Jesus para ser morto? Sem contar que Ezequiel 18:20 deixa clara a anulação da teoria do pecado original que passa de Adão para os seus descendentes. Por favor, uma resposta direta e sem misticismo. Professor Leandro Quadros, afinal de contas, quem que justifica o ímpio? Quem que condena o ímpio? Como é que a gente pode entender essa questão aí que o nosso Wellington está perguntando? Primeiramente, irmão Wellington, mesmo que não sejamos da mesma fé cristã, eu lhe chamo de irmão porque nós somos criados por Deus, né? Então, muito obrigado, meu irmão, por sua pergunta. Primeiramente, o irmão está fazendo uma confusão entre justificar um ímpio que não se arrepende e justificar um pecador que se arrepende, né? Deus não justifica o ímpio que não se arrepende, ok? Tanto que Atos 2, 37 e 38 mostra claramente que para Deus perdoar uma pessoa ímpia, tem que haver o arrependimento, tá? Então, o que diz Atos 2, 37 e 38? Verso 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Segundo o cristianismo, Deus justifica aquele que se arrepende. Isso não significa que Deus tira as consequências dos atos cometidos pelo indivíduo, porque em Gálatas 6, verso 7, é dito o seguinte, aquilo que o homem plantar, ele colherá. Outro detalhe, como que Deus justifica o ímpio? Além dele se arrepender, segundo o cristianismo, em Romanos 5:1 é dito que além de se arrepender, o indivíduo tem que o quê? Exercitar fé em Jesus Cristo, né? Então vou ler para você Romanos 5:1, que diz o seguinte, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, você não pode confundir justificar um ímpio que não se arrepende do justificar um ímpio ou um pecador que se arrependeu. É bem diferente as duas coisas de acordo com o cristianismo. E esta justificação não envolve Deus anular as consequências dos meus atos, porque em Gálatas 6, verso 7 diz que aquilo que o homem plantar, ele colherá. Um outro aspecto, irmão, muito importante é o seguinte, eu tenho lido também o Alcorão e tenho percebido que por mais que o Alcorão contenha princípios importantíssimos, o Alcorão fala inclusive de preceitos bíblicos, de personagens bíblicos, então tem coisas similares, né, no Alcorão e na Bíblia. Mas eu tenho percebido que no Alcorão não há uma explicação, diríamos assim, lógica para a existência do conflito entre o bem e o mal. E também não há uma explicação lógica por que Deus pode salvar alguns pecadores e outros não. No Alcorão parece que se percebe mais uma salvação pelas obras. Nós no cristianismo acreditamos que por mais que façamos coisas boas, as nossas obras, de acordo com Isaías 64:8, são trapos de imundície. Então não estamos tirando as boas obras da nossa vida, porque as boas obras têm que ser uma evidência da nossa fé verdadeira, não é? A fé tem que fazer uma diferença na vida do indivíduo. Agora, eu não consigo perceber
a coerência como o cristianismo ensina. O cristianismo ensina que quando eu exerço fé em Jesus, eu sou perdoado. Isso não tira as consequências dos meus atos. Só que este perdão, para eu receber, eu tenho que ter arrependimento. Já no Alcorão, por exemplo, eu tenho aqui, na Sura, ou capítulo número 7, deixa eu ver qual é o verso. Verso 43, tem uma citação que fala assim, no finalzinho do verso, né? Ó, herdastes este paraíso pelo que fazieis. Já a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9 que somos salvos pela graça mediante a fé. Não é? Então eu vejo mais coerência em eu ser vindicado pela fé em Jesus Cristo, mesmo que eu pague pelas consequências das escolhas que eu faço nessa vida, do que coerência nesse tipo de teologia em que eu vou herdar o paraíso simplesmente pelo que eu faço. Então, recomendo que o irmão continue na sua análise da Bíblia, contextualizando os textos bíblicos, né? E aí Deus vai continuar iluminando a sua mente para você perceber que realmente Deus tem respostas espetaculares para você na Bíblia, que você não encontrará realmente no Alcorão, por mais bonito que seja, né, esse escrito aqui.